Lumet é um exemplo excelente de muitas coisas que eu sinto que muitos desenhos atuais tentam e muitas vezes falham, como representatividade, autoexpressão, relacionamentos e outras coisas. Sem dúvidas, The House foi dos grandes canais de desenho tradicionais, nisso eu me refiro como Disney, Cartoon Network e Nickelodeon, o maior sucesso dessa década. Isso se dá que The House, apesar de seguir muitas vezes uma estrutura mais conservadora de início, meio e fim, os diálogos mais tradicionais que tu estuda em escolas clássicas de roteiro, ainda é uma série conceitualmente e esteticamente desafiadora, e pro adolescente médio que vê essa série é isso que importa. E o ápice dessa natureza de clichês barro tradicional, contudo ainda assim desafiadora, é o tema do vídeo de hoje. O casal que fez essa série o sucesso que ela foi e ainda é, apesar de menor hoje, né? Luz e Emmett. Porque vamos combinar aqui, apesar de Luz e Emmett ter sim quebrado muitos estigmas para a comunidade LGBT nos desenhos, não é um casal com uma história tão desafiadora e não foi nem de perto quem fundou casais do mesmo gênero em desenhos animados. Você tem o caso daquele episódio de Coragem com o Covarde, algumas cenas de Avatar: A Lenda de Korra. A década de 2010, para os desenhos animados, seja nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, a gente teve muitos desenhos que se focaram na autoexpressão, em buscar uma estética própria, sempre muito atrelado com seus criadores, muito por causa do advento da internet que chegou na grande massa ali no final dos anos 2000 e começo de 2010. Nisso eu cito o Flapjack, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo. Como eu já citei o Brasil anteriormente, eu falo de Irmão do Jorel e o filme subestimadíssimo O Menino e o Mundo. Pega esses desenhos na década de 2010, nos quais eu citei agora, e compara com os desenhos que mais fizeram sucesso na década de 80, por exemplo, como He-Man, Transformer, Thundercats e G.I. Joe. São todos desenhos com um traço muito parecido, plots muito parecidos e uma estética, no geral, muito semelhante. Coisa que é o oposto do que foi os últimos 15 anos de desenhos animados, onde cada um tem uma estética praticamente única, ou pelo menos diferente dos seus parceiros. Então você tem esse cenário de cada vez os desenhos serem mais e mais únicos, diferentes um dos outros, pessoais. Apenas um Show e Gravity Falls, por exemplo, são praticamente releitura das vidas de seus criadores, o J.J. Quintel e o Alex Hirsch, respectivamente. Você acha que nesse mundo que cada vez os criadores têm mais e mais direito para se expressarem e contarem sobre suas vidas, suas próprias histórias, tu acha que não havia em nenhum momento ninguém com plot sobre LGBTQIA+? O Lumet começa de uma forma bem básica, ele segue o trope que eu odeio o termo em inglês, mas é um enemies to lovers, basicamente, não tem muito que fugir desse maldito termo aqui. Eu acho que o arco da Emmett dela como inimiga para depois uma amiga da Luz é feita de uma forma legal. Eu pessoalmente gosto muito daquela primeira metade da temporada 1, com aquela introdução da Emmett no episódio 3 de forma bem diferente dos demais episódios. Ali ela é uma valentona, sem outro termo. Você tem a personificação mais óbvia e descarada do valentão, algumas posições socialmente acima de quem ele confronta. Ela zoa Willow por não conseguir fazer magia, se exibe por ser a melhor aluna. É uma introdução de uma personagem unidimensional. Ela é uma cuzona, basicamente, né? Quem não é cuzão, no caso é o Cartunista, melhor canal do YouTube. Se inscreveu? Se inscreve então, cara. Tanto vídeo legal toda semana pra você aí, cara. Ou não, também, às vezes eu esqueço, né? Mas... o episódio 5 já mostra a Emmett ainda assim como uma figura valentona, mas com um pouco mais de camadas, eu diria. A Emmett ainda se mostra como uma valentona no começo do episódio, dizendo que a Luz, por ser humana, não conseguiria fazer magia, provocando ela para um duelo. Mas depois do duelo, naquela cena final das duas conversando, já é uma situação um pouco diferente. A Emmett se mostra um pouco mais vulnerável. Ela parece estar realmente mais frustrada com a Luz, não zoando ela. Ela diz algo tipo: me deixa em paz, pelo amor de Deus, garota. Daí no episódio 7 é onde a situação vira de ponta cabeça de forma bem inteligente. A Luz encontra os irmãos da Emmett. E agora é a Luz que caçou a da Emmett. Assim, é de forma culposa, ela é meio forçada a fazer isso pelos irmãos dela? É, mas ainda assim é uma inversão de papéis. A Emmett que é, de certa forma, a pessoa bulinada pela Luz. Tem uma cena que eu acho bem engraçada, que a Emmett chamando a Luz de valentona, que é meio hipócrita considerando toda a relação das duas. Mas isso é uma coisa que dura bem pouco, já no final do episódio 7, onde a gente encaminha pra amizade das duas no resto da primeira temporada. E a partir dali, depois que a Luz descobre que a Emmett também gosta de Azura, que é uma franquia fictícia lá da série sobre magia, a situação realmente muda. Nos episódios 12 e 13, que é o episódio da Luz treinando pra entrar na escola,
e seu primeiro dia na escola, respectivamente. Elas não são amigas, não são por praticamente toda a série, elas são inimigas, depois tem um período de transição e elas já namoram, né? Não tem muito bem esse período de realmente amigas. Mas a situação já não é mais de inimizade. Eu mencionei aqui 5 episódios, e você pode diminuir esse arco pra 3 episódios, cara, se você quiser contar só o 3, 5, 7. Galera, isso dá 1 hora de série. E isso se você contar todo episódio que ainda tem os subplots, que pegam metade disso aí, né? E daí vem nego na minha cara e diz que não, tal série teve só 1 temporada e não conseguiu desenvolver tal personagem por causa do tempo. Essa série, cara, é um excelente exemplo do que você pode sim, com pouco tempo de tela, você desenvolveu uma narrativa muito legal e The House é um exemplo demais disso. É o seguinte, depois a gente chega nos episódios 15 e 16, que são de fato a virada de chave aqui, que eu confesso que as primeiras vezes que eu assisti há uns anos atrás, eu achei um pouco forçado e talvez meio rápido demais, mas olhando com mais calma, é realmente bem executado o plot aqui. O episódio 5, o Entendendo a Willow, é um episódio bem interessante que usa aquele clichêzão de entrar dentro da mente de um personagem, mas aqui você tem a adição de ser um episódio para desenvolver as duas e gera uma situação bem legal. É um episódio onde a Luz descobre que a Willow era amiga da Emmett, acontece uma confusão, a Emmett tenta apagar da memória da Willow essa amizade das duas e sem querer apagar toda a memória dela. As duas trabalham juntas e isso nesse ponto da série já não era incomum, mas é um episódio onde as duas mostram ser genuinamente amigas, né? Além de ser um episódio que dá bastante profundidade pra personagem da Emmett, já que a gente vê um pouco sobre os pais dela, como eles são restritivos, como eles querem que a Emmett apenas se relacione com as pessoas mais de alta classe, tanto financeiramente quanto na magia. Ainda tem, né, as questões da Emmett corando em alguma cena, um frame ou outro dela segurando a mão, que faz gente esquisita na internet, é loucura. Mas esse tipo de coisa eu não comento, sabe? Eu acho meio idiotice, de coisa que não tem nada pra fazer, ficar aumentando. Ai, que fofas duas aqui nessa cena, ó, meu casal. Eu acho meio mongoloide, cara. Vamos focar um pouco mais na série em si. Mas então, depois do episódio 15, a gente tem um divisor de águas na série, que é o episódio 16, tanto para o público, tanto para a série, que é o episódio do baile. É onde de fato o limite começa, né? Aqui sai um pouco a análise mais fria, entra a parte emocional, a parte da patos, a parte que não tem muito o que analisar, porque aqui você tem a Luz e a Emmett mostrando preocupação uma com a outra. Para quem não se lembra, tinha toda uma questão da rainha do baile, que a escolhida tinha que ir lá derrotar um monstro no meio da escola que vai se tornar o seu maior medo. Isso na frente de todo mundo, já que é um baile. E era pra ser a Emmett essa rainha do baile. Contudo, a Luz se oferece pra ser rainha do baile e lutar no lugar da Emmett. E depois que a Luz não consegue derrotar o monstro, afinal, ela recém entrou na escola, né? Pelo amor de Deus, ela achando que ia derrotar o bichão lá, né? Acontece aquela famosa cena da dança das duas, que sim, apesar de eu não ser o maior fã desse casal, eu tenho muitas críticas. Eu ainda assim gosto muito dessa cena, a coreografia é bonita, os planos são muito bons, o uso de cores é muito legal, com esses tons todos roxados na cena, são elegantíssimos. E obviamente a cena que seta todo o tom pra Lumet nos episódios seguintes da série. Aqui a gente chega num ponto da série que o chip fica um pouco controverso, acaba dividindo as opiniões, porque que pra quem não se lembra é o episódio onde a Luz Noceda, depois de sofrer uma porrada de bullying da Bocha, que era uma guria que era ex-amiga da Emmett, pra um duelo de rugby, que é esse equivalente a um rugby, um esporte lá das Ilhas Escaldantes. Durante esse episódio e mais ou menos depois ali, a personagem da Emmett, eu acho que ela se limita muito a uma caricatura apaixonada da Luz. Eu pessoalmente não gosto do episódio de Rugby, pelo que eu disse. As interações desse episódio entre a Luz e a Emmett são um pouco caricatas demais pra mim. Mas eu dou uma colher de chá pra Dona Terrace aqui, porque eu acho que acabou durando realmente um episódio. E no próximo episódio, que a Emmett é relevante, nesse caso, escapando da expulsão. No começo da segunda temporada, no caso, o episódio onde a mãe da Emmett força uma expulsão da Willow, Gus e a Luz, porque ela não gosta muito da influência delas na Emmett. Afinal, é aquela história genérica, né? Da família da Elite que rejeita os interesses da filha pelo bem geral da família. É um episódio um pouco mais sem essa parte exagerada, né, do casal, mas com ainda momentos muito bonitos, momentos muito legais. Ainda com eles amigos, assim, praticamente já namorando, assim. Esse é o momento, assim, que muita gente diz, né, que a Luz começou a, de fato, gostar da Emmett. É um momento, assim, de que realmente estão se aproximando pelo seu lado mais romântico. O próximo episódio, um dos meus favoritos sobre Lumet, é o Trilhando Através das Ruínas, o 5º episódio da segunda temporada. Esse é um episódio bem legal, porque ele
de novo inverte posições, né? Como eu tinha dito lá no começo do vídeo com o arco do episódio 3, 5 e 7, onde a introdução da Emmett é como ser uma valentona por cima da luz, no episódio 7 vira o contrário, a Emmett proclama a luz como uma valentona. E aqui a gente tem uma situação relativamente semelhante, né, de inversão de papéis. Porque, como eu disse, a Emmett se torna, em certo ponto da série, uma caricatura de si mesma sobre a luz. Ela vira a garota que gosta da luz noceda. E apesar de não gostar muito dessas interações das duas nesse momento, eu valorizo como o roteiro consegue subverter esse papel depois de alguns episódios. Porque quando a gente chega na primeira metade da segunda temporada, quem começa a gostar da outra é a luz noceda. A luz nesse episódio demonstra ser bem mais apaixonada pela Emmett do que o contrário. Isso é talvez o ponto que eu mais elogio nesse casal, como que ambos não têm muita posição fixa, por exemplo. Um é o apaixonado e o outro finge que não liga, mas também ama. Ou qualquer um desses casais trope, quirky changas genérico que tu encontra em qualquer outra mídia. Sim, são dois personagens bem estabelecidos em estereótipos já bem estruturados, a construção de personagem não é um forte dessa série. Mas o casal, a dinâmica das duas em si é muito boa. Aí nesse episódio que a Emmett dá um beijo lá na Luz também. Mas enfim, o episódio 8, que é o último que eu falo aqui, é o episódio que a Luz e a Emmett começam a namorar. Eu não tenho tanto o que falar aqui, é um bom episódio com algumas cenas legais, eu acho que ele realmente... Ele preenche três coisas, né, questões da Ida, questões do King e questões da Luz, né, tudo tentando ser resolvido pelo Corujita. Eu acho que é meio confuso, é muita coisa num episódio, mas pelo menos a parte de Luz e Emmett é bem desenvolvido. Pois bem, sobre Lumet, o casal é com certeza um dos pontos altos da série, e isso eu deixo claro. As duas personagens, tanto a Emmett quanto a Luz Noceda, são personagens que são construídos em volta de premissas bem genéricas, né? A nerd e a garota restringida pelos pais, um pouco parecido com a Pacifica Northwest de Gravity Falls. Especialmente a Luz, eu acho que como protagonista eu acho ela bem mais ou menos, se prende muito ao estereótipo de garota nerd pra garotada se identificar. Eu vou falar um pouco mais disso depois de identificação. Mas a dinâmica de casal é muito boa, você podia ter um pouco menos de momentos das duas corando uma com a outra, você chega num ponto que esses momentos fofos ficam exaustivos e sem significância. É como aquele amigo que fala palavrão toda hora e chega num ponto que ele fala um monte de palavrão e realmente ninguém liga muito, tá ligado? É só mais um. Eu acho que acontece uma coisa semelhante com esses momentos fofos aqui dessas duas. O desenvolvimento das duas como casal é excelente. Um nível de planejamento de série que tem série de 9 episódios que nem tem tanto tempo e não chega nem perto disso. Em questão ali de 2, 3 horas de desenvolvimento, as duas conseguem realizar um arco extremamente completo que, ao meu ver, não é rushada ou nada do nada, como muita coisa incluindo coisas de alguns desenhos excelentes. Agora vindo pra parte que eu mais gosto de comentar, né, que é o contexto que a série se colocou, a estética e essas paradinhas aí. Eu penso Casa Coruja e especialmente Lumet como uma das obras que, como todas as outras, é um produto do seu tempo, sabe? Só que mais que isso, era um retrato de sua estética. Por exemplo, eu sentei anteriormente, né, He-Man é a incorporação da cultura altamente corporativa dos anos 80, do conservadorismo social, da renascença dos filmes de ação sem cérebro. Só que a gente tá em 2025, quando a série foi lançada em 2020 a 2023. Não existe, pelo menos não na forma clássica hoje, o que a gente tinha por cultura de massa uns 20, 30 anos atrás hoje. Até mesmo o que a gente chama por mainstream, que seria o que hoje? A Virgínia, moda clean, essas questões que todo mundo sabe, foram reduzidas a ser mais um nicho, é apenas um nicho que pega o que 30% das pessoas, não é o mainstream como foi há muitas décadas atrás. Como quando a gente tinha meios de informação centralizados, como rádio ou televisão. E Casa Coruja é um dos filhos mais bem-sucedidos da moda artística que a gente falhou em dar um nome, então eu vou chamar esse movimento de individualismo audiovisual. Nos últimos 10, 12 anos, a gente teve um padrão muito grande de obras focadas na busca por uma identidade própria, obras muito centradas em personagens querendo achar seu lugar no mundo, se descobrindo. A gente sempre teve esse tipo de obra, mas ela se intensificou e se nichou muito mais, né? Posso dar vários exemplos, e eu cito não só desenhos aqui, eu posso falar de As Vantagens de Ser Invisível, Gravity Falls, Steven Universe, que eu já citei aqui, né? Lady Bird, que é um filme horrível, aliás, mas conta pra minha tese, Hora de Aventura se encaixa aqui, O Incrível Circo Digital, e o tema desse vídeo, né, que é The House. Como eu disse, a gente sempre teve obras de coming of age, que é isso? Obras de amadurecimento, bem explicativo o nome. De busca por uma identidade, só que foi só há alguns anos que esse gênero foi adotado por uma certa contracultura nerd.
Aquela contracultura de cosméticos, sabe? Do rejeitado socialmente, da garota esquisita, do menino não atlético e muitas vezes do LGBTQIA+. Como a gente tá falando aqui sobre questões de identidade, seja pelos gostos, grupos sociais, hobbies, uma hora ou outra o tema sexualidade acaba aparecendo nesse estilo. A gente vive num momento da mídia que todo mundo quer se sentir representado. O protagonista é idealizado como Ben-Hur, super-homem no estilo do Christopher Reeve, Cinderela, dando um exemplo feminino do que seria a pessoa idealizada, foram substituídos por personagens nem sempre complexos, alguns sim, nem sempre bem escritos, mas sempre relacionáveis. Isso é uma coisa que me irrita um pouco, inclusive, né, cara? É uma galera, assim, que acha que só porque um personagem ele tem erros, ele não é uma pessoa perfeita, isso já faz ele ser um personagem complexo, um personagem bem escrito, tá ligado? Mas isso eu falo pra outro vídeo, depois eu comento disso em outro vídeo. A Luz Noceda não é muito mais que um ótimo espelho de quem é o público de The House. Virou uma meta muito importante fazer o personagem que você tá escrevendo ser alguém para que o público possa se identificar, alguém que o público possa falar e falar: esse é eu, esse é meu personagem, alguém que o público possa botar de foto de perfil no Twitter. E é nesse cenário que eventualmente personagens LGBT aparecem, já que, como eu disse, uma parte muito grande dessa demografia é da comunidade. Esse público quer e muito se sentir representado. Por isso foi um frenesi enorme com esse casal. Por isso que eu coloquei no título desse vídeo que esse é mais que um casal. Ele é um micro pedaço, bem micro, mas ainda é um pedaço da história contemporânea, tanto dos desenhos da comunidade LGBT. O primeiro desenho da Disney a ter um casal LGBT é um grande feito. É uma série que não dá só pra comentar sobre o desenho, sobre roteiro, direção. Tem muita coisa envolvida no contexto da série. Tá, sim, no vídeo de Digital Circus eu reclamei um pouco disso, mas é diferente. Lá eles realmente, tipo, o que não tu tem que olhar pra fora da série? Aqui tu vai ganhar mais coisas analisando a série, sabe? E a Disney ter cancelado The House contribuiu ainda mais para essa imagem mitológica dessa série e desse casal. É uma série que com certeza vai virar, à medida que os anos forem passando, uma coisa meio cult, assim, dentro dos desenhos animados, o maior filho da onda de coming of age dessa década. Eu finalizo o vídeo por aqui, eu falei bastante coisa, queria postar esse vídeo sexta, mas eu me atrasei, fui terminar esse roteiro gigante quinta. Mas é isso e espero por vocês no próximo vídeo.